Curso de Auditor de 5S Full Trainer. Estaremos agora entrando então no formulário de auditoria, fazendo uma auditoria na oficina de manutenção. Vamos então entrarmos no formulário de auditoria. Bom, aqui está o formulário de auditoria. Nele já está todos os 5S: utilização, ordenação, limpeza, padronização e autodisciplina. Na sequência lógica dos censos, dos 5S. Então aqui iremos fazer a vistoria, a auditoria no armário de ferramentas. Vamos vistoriar também os descartes de resíduo, peças de reposição, as bancadas, os quadros de KPI, caso tenha, as paredes, pilastras e rodapé, caso tenha um kit de derramamento de produtos químicos, forro, grelhas, tubulações de transporte, material de limpeza, portas e esquadrias, instrumentos de medição da oficina, os painéis elétricos, caso tenha, e os sistemas e periféricos, o sistema na qual é feita a gestão da manutenção daquele local, que neste caso iremos usar o SAP módulo PM. Então aqui está o relatório, na qual iremos fazer a vistoria em todos os itens e iremos pontuar, onde 1 não atende, 3 atende parcialmente, ou seja, está no caminho, mas tem alguma pendência ainda para ficar no padrão, e o 5 que atende totalmente, não tem nenhuma observação em cima do item. Bom, vamos então entrarmos na oficina. Bom, aqui está a oficina, a bancada central, as bancadas laterais, a morsa para prender peça e fazer retrabalhos com serra, o estoque de peças, as ferramentas, parte de ar comprimido para limpeza de peças. Aqui está então a oficina que iremos fazer a auditoria, vistoriando item por item para pontuar. Vamos então voltarmos para o formulário para seguirmos a sequência lógica das perguntas. Aqui está. Então vamos vistoriar o armário de ferramentas, na qual a primeira pergunta é a utilização, em que está sendo útil as ferramentas. Então vamos as ferramentas necessárias para o processo foram definidas? Vamos olhar lá novamente na bancada. Sim, as ferramentas foram definidas, estão identificadas, as ferramentas foram definidas. Então, nota 5. Na ordenação, no item de ordenação, existe um local definido para as ferramentas e está organizado? Sim, as ferramentas existem um local para cada tipo de ferramenta e estão organizadas. Nota 5 também. Limpeza. As ferramentas de trabalho estão limpas e em bom estado? 5 também, estão. Padronização. Os locais definidos para as ferramentas estão devidamente identificados? 5. Autodisciplina. Todas as ferramentas estão no local adequado? Estão separadas, organizadas, limpas. Então não tem nenhum ponto de observação com relação às ferramentas. Vamos ao descarte de resíduo. Utilização. Existe um recipiente adequado para a coleta seletiva? Bom, avaliando, andando por toda a oficina, identificamos que existe um local para descarte para cada item adequado, na qual vidro, metais, papéis e plástico, e separadamente com identificação, com bandeja de contenção para os resíduos. Então, neste item não existe também observações. Existe um local definido para o descarte? Existe. O local está limpo, livre de resíduo. Este procedimento de descarte está disponível? As pessoas foram treinadas? Sim. Os resíduos estão sendo descartados adequadamente conforme o padrão? Sim, estão identificados.
Vamos então para peças de reposição. As peças de reposição em utilização. Existe um local adequado para armazenar as peças? Sim. Existe um local, as peças estão guardadas, cada coisa no seu lugar, separadamente. Muito bom. Ordenação. O local está organizado? As peças estão identificadas? Sim. O local de peça está limpo, pintado, livre de resíduos de materiais? Sim, está bem limpo. Existe uma lista de peças? Não, não foi identificada uma lista de peças. Então aqui existe uma pendência. Vamos lá no plano de ação e já vamos anotando para não deixarmos coisas para trás. Vamos anotar aqui então padronização e não existe uma lista de peças. Ou seja, é importante ter uma lista para que saiba o que tem e o que não tem. Bom, anotamos aqui então criar uma lista de inventário de peças da oficina. O tutor da oficina, Rogério, vai estar criando esta lista. Um prazo de 15 dias e aqui o status está em andamento. Vamos dar sequência aqui então. Em peça de reposição, autodisciplina, todas as peças estão em condições de uso? Sim. Bancadas, mesas e mesas de trabalho. Utilização, todas as bancadas e mesas são úteis? Eu coloquei aqui também que não. Vamos dar uma analisada na foto. Bom, aqui fiz uma observação. Esta mesa não é necessário. Ela foi incluída apenas para ficar bem aqui com o suporte das furadeiras e parafusadeiras. Então esta mesa não está sendo útil. Uma gambiarra, uma falta de segurança. Então isso aqui não está ok. Uma pendência também. Bom, pendência então acrescentada. 10 dias em andamento também para o tutor mecânico Rogério. Vamos então dar sequência. Ordenação. Sobre as bancadas, mesas, estão somente itens, produtos que estão em uso? Não, existem coisas na bancada que não estão em uso. Latinha aqui, supostamente de cerveja ou refrigerante. Caixinha vazia, não se sabe se de parafuso, do que é, sem identificação. Então aqui existe uma observação aqui baixa, de critério baixo, mas porém existe uma observação. Existem coisas que não estão em uso em cima das bancadas. Vamos fazer esta observação. Vamos dar sequência. Limpeza. Estão livres de poeiras, rebarbas, limpos e pintado ou feito de aço inox? Sim. Autodisciplina. Após a utilização é feito limpeza e organização? Sim, muito bem limpa a oficina. Vamos partir agora para o quadro de KPIs. Iremos acrescentar todo como 5, pois olhamos direto nos computadores e vimos que existem indicadores de MTBF, MTTR, indicadores de quebras e outros. Indicadores principais, indicadores chaves da manutenção. Vamos para a parede, pisos e pilastras. Coloquei aqui uma observação. Existe adesivo de sinalização de segurança? Não, não existe adesivos de segurança. Toda bancada deve ser identificada com uma faixa amarela, limitando as pessoas que não estão usando o EPI para próximo das bancadas. Ou seja, se estiver furando alguma coisa, a pessoa que está trabalhando está com óculos de segurança e outros EPI, porém elas têm que ficar fora da faixa de demarcação da bancada. E não existe, então fizemos esta observação. Identificar ao redor da bancada. Imediato não, porque aqui teremos que abrir uma ordem de serviço e feita a programação com o pessoal da predial. Colocaremos aqui 30 dias, ordem de manutenção. Vamos para a próxima. Dique de contenção para produtos químicos. Vimos que existe um dique de contenção. Forro, grelhas e luminárias estão tudo ok. E tubulações de transporte, fiz uma observação. Tubulações sem uso estão identificadas. Existem tubulações aqui, porém não está pintada, não existe identificação
do que são essas tubulações. Normalmente o padrão é pintar ar comprimido de azul, energia elétrica de cinza, água potável de verde, água de esgoto de marrom e algumas outras cores que de costume ser padrão. Aqui não temos cores e não temos identificação, sem saber quem não tem o conhecimento do que é estas tubulações. Então, fiz uma observação para pintar as tubulações e identificar. As demais estão ok. Seguindo o padrão, seguindo a leitura, identificando na foto item por item. Vamos aqui acrescentar esta observação. Observação acrescentada aqui no plano de ação e vamos dar sequência. Não teve nenhuma observação. Instrumentos de medição. Existe uma lista de instrumentos calibrados, a equipe conhece. Aqui existe um manômetro de pressão de ar da linha, apenas esse. E um osciloscópio, na qual os dois não são itens calibrados, então não necessita de estar identificados como calibração. Existe a necessidade apenas de criar um plano de manutenção para fazer a inspeção do funcionamento dos instrumentos, mas não precisa ser calibrado, pois não compromete a qualidade do produto produzido dentro da fábrica. Vamos então dar sequência. Não existe vazamento, os níveis de tolerância recomendados estão sendo cumpridos. E painéis elétricos, tudo ok, conforme a NR10, todos identificados. Somente painéis estão em uso presente na área? Sim. Os painéis estão devidamente identificados? Define controle de acesso? Sim. Os painéis estão limpos, isentos de pó? Sim. Os painéis estão pintados, cabos estão isolados com conduítes adequados? Sim. Não existe nada sobre os painéis, somente pessoas autorizadas têm acesso? Sim, conforme a NR10, todos com curso e certificação da NR10. Então vamos dar sequência em sistemas, máquinas e periféricos. A utilização, a oficina está cadastrada no SAP? Sim. Temos aqui a estrutura do SAP da usina de etanol. Dentro da oficina existe cadastrado a bancada de trabalho, o osciloscópio de teste e a TV de 21 polegadas. Itens que serão necessário cadastro no SAP para futuramente planos de manutenção para inspecionar adequado desses equipamentos. A pergunta de utilização ainda, existe um plano de manutenção? Sim. Aqui está o plano de manutenção mensal de inspeção de 5S da oficina. Todos os itens, verificar se está no padrão, verificar se existe coisas fora do local. Como vimos aquele bloco sustentando a mesa, adaptações. Ligar e desligar os aparelhos para ver o funcionamento, verificar as condições do suporte. E verificar se há risco de choque elétrico, se há gambiarra, se há mau contato e assim por diante. Então aqui um plano de manutenção que vai sair mensalmente uma ordem de serviço que estará sendo programado para fazer essa inspeção de 5S nas oficinas e também outros planos de manutenção para galpões e estoques de materiais, para que mantenha o padrão organizado. Estão limpos. Existe um procedimento de limpeza e inspeção, fonte de sujeira local difícil acesso, sim. Autodisciplina. Os cronogramas de preventiva, limpeza e reuniões de TPM estão sendo seguidos? Sim. Então, vimos aqui o formulário, olhamos dentro da oficina, passo a passo, e é dessa forma que todos têm que fazer nas auditorias de 5S e também em outras auditorias que você possa estar fazendo no futuro. Você deve identificar o que você vai estar olhando para poder ter um norte, uma direção do como está o local. Em alguns locais existem padrão, existe uma pasta de padrão dentro de máquinas e equipamentos que é muito comum utilizar padrões. Por quê? Porque existem pontos de sujeira que não tem como ser eliminado, e sim contido. Então, há locais que existem bandejas de contenção para conter a poeira ou respingos de óleos. Então, não há como eliminar a fonte de sujeira. E por isso é necessário ter um padrão.
deixar o mínimo de sujeira possível dentro da contenção, fotografar e mostrar para o auditor que aquilo faz parte do processo e aquilo é o padrão. Então, em alguns locais usam padrões de 5S para que não tenha conflito na hora da auditoria, para que o auditor não dê pontuação baixa. E assim vamos seguindo então com a nossa auditoria no plano de ação e abrindo ordens de serviço no SAP. Finalizamos aqui então essa quarta videoaula, que é a auditoria direto dentro da oficina. E assim, quando vocês estiverem já com a certificação, com os formulários, vocês podem estar adaptando para outros tipos de segmento aquele formulário e fazendo auditorias para que vocês peguem experiência em auditoria. Espero que gostem e que continuem assistindo agora a próxima videoaula de abertura de ordem no SAP para o plano de ação.